Novas manifestações nesta segunda-feira em São Luís. BR-135 e duas avenidas da capital são interditadas pelos manifestantes que protestam contra a insegurança no bairro Itaquibacanga. Manifestações também neste fim de semana. Protesto começa pacífico, mas baderneiros infiltrados cometem atos de vandalismo e entram em confronto com policiais. E outro protesto marcado para hoje altera a rotina da cidade. Agora, no Guará News. Olá, boa tarde. E a segunda-feira começou com protestos em São Luís. A manifestação iniciou por volta das 4 horas da manhã e bloqueou a única via de acesso rodoviário à capital, além de avenidas. Os manifestantes querem mais segurança na área Itaquibacanga. A segunda-feira começou com protesto em vários pontos da capital maranhense. Moradores da zona rural interditaram no início da manhã a BR-135 na altura do bairro do Maracanã. Os dois sentidos da rodovia foram interditados e veículos que estavam chegando ou saindo de São Luís ficaram parados no protesto. A manifestação é para reivindicar melhorias na educação, saúde, segurança e infraestrutura de todos os bairros da capital. Na região Itaquibacanga, na Avenida dos Portugueses, os moradores também bloquearam a avenida com galhos de árvores e pedaços de madeira, em protesto por melhorias na saúde e do transporte público oferecido à população da região. Muito difícil aqui para a gente, em termos de tudo, de transporte, de saúde, de educação e de segurança. É horrível. Não tem ônibus suficiente para a população e a população está reivindicando isso, que a gente paga os impostos da gente, certo? E desvia as verbas aí que eu não sei o que é que eles estão fazendo. O protesto foi motivado também pela morte de Wanderson Oliveira, que foi covardemente assassinado há 9 dias com 5 tiros na Vila Embratel. Quantas mais pessoas inocentes vai ter que matar para dar um fim nisso? A polícia não está, os delegados não estão dando conta, a polícia não está resolvendo nada, o delegado está lá, as pessoas estão andando, as pessoas estão andando em punho. Teve 4 mortes aqui só dentro do mês, foi 4 homicídios, não parece ninguém. Agora mesmo eu bati boca com o policial porque ele veio dizer que ele queria passar para ele trabalhar. Hoje que ele está com pressa. A manifestação começou às 4 horas da manhã e um longo congestionamento foi formado nos dois sentidos da Avenida dos Portugueses. Segundo os moradores, o protesto só irá terminar se representantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado chegarem ao local para conversar com os manifestantes e apontar soluções para o problema da violência na região Itaquibacanga. Está na mão do secretário, na mão da governadora. O que não pode é a minha filha que estudando desde Galvão ir para a escola e dizer: papai, não vai dar parte porque não adianta, o delegado não fez nada. Com carros e ônibus parados e sem previsão de liberação da avenida, muita gente não conseguiu chegar ao trabalho cedo. E quem decidiu ir andando para o serviço reclamou da situação. Eu acho que uma boa conversa seria bem melhor. E por conta da manifestação na região Itaquibacanga, estudantes da Universidade Federal do Maranhão ficaram sem ônibus para chegar à UFMA hoje de manhã e resolveram também protestar bloqueando a rotatória do anel viário. Há tempo nós esperamos mais de meia hora, 1 hora, o campus, que é o nosso principal universidade, no terminal, e ele nunca passa, demora muito. Chega a ficar mais de 200 pessoas no terminal esperando. E quando ele chega, o ônibus vai super lotado. Em virtude de uma paralisação que eles falaram que estava acontecendo no Bacanga, eles não iriam disponibilizar ônibus porque poderiam ocorrer depredações e que iriam prejudicar a empresa deles. Então, mas não deram nenhuma explicação cabível a respeito do que estava acontecendo. Nós estamos aqui desde 6 horas da manhã esperando o ônibus e nenhuma explicação até agora. Dezenas de veículos ficaram parados nas proximidades do terminal de integração da Beira-Mar. A maioria era de ônibus. E a gente espera que não só o prefeito, mas os coordenadores do SET, eles vinham conversar com a população para explicar quando é que vai ter melhoria. E um outro protesto foi realizado sábado em São Luís. Segundo a Polícia Militar, 5.000 pessoas foram às ruas, mas para a organização do evento, esse número foi bem maior.
Os manifestantes reivindicavam melhorias na saúde, educação e transporte público. O movimento foi pacífico, só no início. Faixas, cartazes, caras pintadas e palavras de ordem. Cada um destes manifestantes traz a história, o motivo pelo qual protesta. Transporte, saúde, educação, corrupção e até a PEC 37 estão entre os temas abordados. Os poderosos desse país, e especialmente desse estado, não ouvem os anseios da população e usam inclusive de meios antidemocráticos para derrubar, como aconteceu com o Jackson Lago, para mudar as coisas aqui de uma forma autoritária, como se fosse ainda tempo da ditadura. A gente é contra a ditadura, a gente é por esse estado, por esse país, e a questão do saneamento básico, por exemplo, é uma questão muito importante nesse estado. Saneamento básico. Neste sábado, em todo o país, novas manifestações foram convocadas nas redes sociais, apesar da proposta anunciada sexta-feira à noite pela presidente Dilma Rousseff por um pacto nacional para melhorar os serviços públicos. Na capital maranhense, o protesto começou de forma pacífica. Milhares de pessoas seguiram da Praça Maria Aragão, no centro de São Luís, e seguiram pelas principais ruas e avenidas da cidade. Nem mesmo a forte chuva que caiu no início da passeata impediu que os manifestantes continuassem o protesto. Eles não tratam a gente como um ser humano da forma como a gente merece ser respeitado. Com tantos problemas, a chuva é o menor problema. O governo fere, a chuva molha. A manifestação atraiu gente de todas as classes sociais e idades. É uma demonstração de força da juventude que sabe o que quer da vida. Eu só repúdio a truculência policial e a violência dos vândalos. Parte da Praça Dom Pedro II foi cercada por grades e fechada com cadeados. Centenas de policiais militares e do Corpo de Bombeiros, além de tropas do choque e da cavalaria, permaneceram durante toda a manifestação nos arredores do Palácio do Governo, da Prefeitura de São Luís e do Tribunal de Justiça. Em seguida, os manifestantes seguiram para a Ponte José Sarney, que foi tomada por milhares de pessoas. Até aqui, o movimento estava tranquilo e pacífico. Do outro lado da ponte, um grupo pequeno de manifestantes decidiu seguir até a sede desta emissora de televisão, afiliada à Rede Globo em São Luís, e houve confusão. A população começou a atacar os policiais da tropa de choque com garrafas d'água e pedras. O repórter cinematográfico da TV Guará também foi atingido com uma garrafada. Uma adolescente que acompanhava o protesto foi atingida por uma das pedras, desmaiou e foi imediatamente socorrida por um policial. A tropa de choque entrou em ação e conseguiu controlar os ataques. Alguns adolescentes foram pegos com armas e objetos cortantes. Este aqui estava com um chuço. A 200 metros da emissora, este banco teve a vidraça quebrada pelos vândalos. Ainda no sábado, houve manifestação também na porta da Assembleia Legislativa do Estado. Milhares de pessoas fecharam parte da Avenida Jerônimo de Albuquerque em um protesto pacífico, segundo a polícia. Muito tranquilo, não tivemos nenhum incidente hoje. O pessoal se comportou como cidadão realmente. Foi tudo tranquilo, não teve nenhum problema. Mas os prejuízos com a manifestação do fim de semana na capital só começaram a aparecer no início da noite. Lojas e bancos do Centro Comercial de São Luís tiveram vidraças e portões quebrados. Eu concordo com a manifestação em alguns aspectos. Eu não concordo com vandalismo, porque não tinha nada a ver quebrar o vidro da loja aqui, entendeu? Não tem nada a ver, porque o empresário aqui emprega, que faz pelo social. Os portões da Central de Atendimento ao Turista foram arrombados, além de uma loja que funciona ao lado. Só não levaram porque, como nós somos amigos aqui, todos os vizinhos são amigos, e nós não deixamos levar, porque a gente se meteu no meio, eu tive que brigar com o cara, me atracar com ele para não levarem as coisas daqui, porque eles iam roubar. As marcas do vandalismo estavam por todo lado, sem falar na sujeira deixada pelas ruas do centro de São Luís. A última vez que o Brasil viveu uma situação parecida foi em 1992, quando a indignação com o momento político e econômico do país levou milhares de pessoas às ruas para pedir a cassação do então presidente Fernando Collor de Mello, envolvido em um escândalo de corrupção.
E os manifestantes se dividiram. Baderneiros infiltrados no movimento praticaram atos de vandalismo. Quando a manifestação atingiu a Praça Dom Pedro II, o cenário, que era pacífico, deu espaço a um confronto entre manifestantes e policiais. Uma agência bancária foi invadida e nossa equipe de reportagem atingida. A tropa de choque agiu para conter a ação de vândalos. Foi na Praça Dom Pedro II, onde estão localizadas as sedes do governo e prefeitura, que o ato público teve a maior concentração. Na praça, a manifestação, desde o início, caminhou para o vandalismo. Todo o local foi isolado, cercado por policiais militares e tropa de choque. Alguns manifestantes tentaram invadir a área. A polícia jogou bombas de efeito moral e atirou balas de borracha. Jato de água também foi usado para afastar a multidão. Os manifestantes responderam lançando pedras e garrafas nos policiais. Os manifestantes ainda estão aqui na Praça Dom Pedro II, na sede do governo e da prefeitura. Os policiais agora atiraram bombas de gás lacrimogêneo de efeito moral. Alguns profissionais da imprensa que faziam a cobertura do ato também foram vítimas das agressões. Alguns profissionais que estão aqui trabalhando foram agredidos, como eu e o meu repórter cinematográfico que levou uma pedrada. Com grande efetivo da polícia concentrado na Praça Dom Pedro, bandidos aproveitaram para saquear lojas e cometer furtos. Quem estava atirando pedras nele, eles não estavam atirando. Estavam atirando na galera que estava querendo ir embora. A gente estava indo embora, ele falou, não, pode descer. Aí essa escada bem aqui. A gente desceu, ele é cabeludo, vem aqui. Preconceito com o cara. Ei, cabeludo, vem aqui, vou te levar. O cara não fez nada, a gente estava indo embora. De protesto a um cenário de guerra. Agora, a polícia tenta dispersar a multidão. Conseguimos evitar que os vândalos se aproximassem, sentamos todos com uma forma de protesto para acalmar os ânimos. Aí, e por fim conseguimos dispersar os vândalos, sair e ficar só mesmo o pessoal que quer mudança nessa política que, cancerígena, que nós não aguentamos mais. A juventude está dando um baixo nesse momento. Olha só, as manifestações pacíficas fazem parte de um movimento democrático, onde os cidadãos têm direito de exigir melhorias em todos os serviços. Mas os baderneiros infiltrados no protesto, que vão às ruas para destruir e atacar quem está trabalhando, transmitindo a notícia, devem ser identificados e punidos. A seguir, comerciantes contabilizam prejuízos após os protestos. Hoje à tarde, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, vão participar em Brasília de uma audiência com a presidente Dilma Rousseff para falar sobre os protestos que ocorrem na capital. O encontro foi convocado pela presidente, que convocou todos os prefeitos e governadores de estados onde acontecem as manifestações. Na pauta de discussões estão as melhorias nas áreas de saúde, educação, segurança e transporte público. E
No dia seguinte às manifestações, era hora de contabilizar os prejuízos deixados pelos vândalos. Em alguns prédios foram evitados danos maiores, com a colocação de tapumes em janelas e portas. Em outros, em que a proteção não foi realizada antecipadamente, a cena foi de destruição. O domingo foi o dia de verificar os prejuízos causados por alguns manifestantes do movimento Acorda Maranhão, realizado em São Luís no fim de semana. De acordo com a Polícia Militar, 5.000 manifestantes participaram do movimento, mas de acordo com as lideranças do movimento, 17.000 pessoas participaram do protesto. E algumas pessoas se aproveitaram do movimento para cometer atos de vandalismo. Pensando nisso, alguns locais se prepararam para evitar prejuízos maiores. Mesmo assim, os tapumes de madeira utilizados para a proteção das vidraças dessa agência do Banco do Brasil, na Avenida Najança e no bairro do São Francisco, não impediram que a porta de vidro do banco fosse quebrada a pedradas. Na área onde ficam o Palácio do Governo, a Prefeitura de São Luís e o Tribunal de Justiça do Maranhão, no centro da cidade, local escolhido para a concentração do movimento, cercas de proteção impediram a passagem dos manifestantes. Desta vez, ao contrário da primeira manifestação do Vem Pra Rua, na semana passada, a Prefeitura instalou tapumes de madeira para que as vidraças de portas e janelas não fossem novamente danificadas. Mas onde o acesso estava livre, o balanço foi de destruição. Alguns manifestantes não pouparam a central de serviços da Secretaria Municipal de Turismo e derrubaram um dos portões da central. 2 vigilantes se revezavam no domingo para que equipamentos não fossem levados do local. Alguns lampiões da Praça Benedito Leite foram quebrados a pedradas. A parede lateral da Igreja da Sé foi pichada no sábado durante a manifestação. O prédio onde funcionava o Banco do Estado do Maranhão e que está em reformas, teve as vidraças quebradas também a pedradas. 2 agências bancárias da rede privada também tiveram as portas de vidro quebradas. Essa não é a primeira manifestação que mobilizou o país. Nas décadas de 80 e 90, milhares de pessoas também foram às ruas para mudar uma situação política daquela época. Mas desta vez, a situação mostra uma realidade bem diferente do Brasil. A união de jovens e a convocação de um país inteiro por meio das redes sociais. Diferente de outros manifestos que aconteceram no Brasil, como as Direta e Já e Fora Collor, ocorridos em 1980 e 1990, o Vem Pra Rua não possui uma pauta específica. O historiador Jonathan e o cientista político Francisco Araújo analisam esse formato de manifestação popular. Ainda está no fervor da coisa, é impossível você ter chegar a compreender, ter uma percepção da dimensão disso e de todas as características. Nesse momento, é uma coisa muito mais ampla e significativa, porque envolve diversos direitos que estão relacionados à cidadania, principalmente no período de democracia. Nós temos mudanças, temos permanências e temos equívocos, né, em relação a eles. Algumas mudanças, né? O movimento, por exemplo, se compararmos com o Fora Collor dos 92, 93, né? Esse movimento ele tinha um ponto de convergência, que era o presidente da República, e tinha um lugar, que era Brasília, né? Então tinha um foco bem maior. Esse outro movimento, ele tem uma diversidade de pautas. Em geral, o que converge é o que? A insatisfação da população em relação às políticas públicas, aos serviços públicos, né? Esse é um ponto de diferença grande. Então, não tem uma personificação contra quem se voltar. A personificação do Collor é substituída pela personificação de todos os governantes. Então, uma revolta generalizada contra a forma de fazer política, de governar. Ninguém aguenta mais, né? Para o cientista, o que diferencia a participação da juventude é o uso da internet e as redes sociais, utilizadas em potencial por essa faixa. A participação da juventude é diferente em que aspecto nessa manifestação? Essa juventude agora, ela tem algo muito mais interessante em relação às outras, que é a capacidade de produzir informação por um mecanismo que elas têm acesso à internet. A minha época, nós não tínhamos como fazer uma difusão das nossas opiniões, porque eram só os jornais, os rádios e as televisões que são restritas, o acesso está muito restrito. Hoje não. Eles podem produzir, entendeu, uma notícia
e se contrapor, que possa aparecer editado na televisão, que possa ser difundido pelo rádio ou pelo jornal. Quais são as consequências disso, a médio, curto e longo prazo? Bom, acho que a médio prazo você tem uma espécie de um crescimento de uma democracia que a gente já vê com maior intensidade em outros países, né, como a Argentina, que aqui não é muito longe, como o Chile, que tem uma democracia de rua muito mais intensa, muito mais constante, protesto, já tem uma tradição de movimentos e tudo. E aqui a gente ainda é um pouco letárgico, né, em relação a esses movimentos, com essa intensidade. A gente não tem um costume, por ser um país continental, então qualquer movimento aqui já envolve milhares e até milhões de pessoas em pouco tempo, né? E no longo prazo eu acho que vai realmente, nós estamos num ponto de viragem, né, dessas instituições políticas, de crise dessas instituições políticas, né, de não reeleição desses governantes que estão atualmente exercendo o poder. Professor, o que isso muda na história do Brasil de fato? No momento as coisas estão acontecendo, mas uma coisa já produziu, né, que é mostrar para os governantes que eles, né, não conseguem mais enganar o povo por um tempo tão grande. Vem aí novas manifestações por conta dos protestos que estão marcados para hoje à tarde na Avenida Colares Moreira. O Dom Bosco suspendeu as aulas da tarde e noite. A Universidade Selma também suspendeu as aulas e as lojas do Tropical Shopping vão fechar às 3 horas da tarde. E no próximo bloco, índios fazem manifestação em frente ao Hemomar. E mais manifestações em São Luís. Lideranças indígenas de todo o Maranhão ocupam o prédio da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, localizado no bairro da Jordoa, ao lado do Hemomar. Eles reivindicam a troca da diretoria da FUNASA e melhorias no sistema de saúde. Cerca de 400 índios estão na sede da FUNASA, onde prometem ficar até que as reivindicações sejam atendidas. Outras informações sobre este protesto você confere no Maranhão Acontece, às 7 da noite. E agora vamos mudar de assunto. A comunidade católica se prepara para o maior evento deste ano no Brasil, a Jornada Mundial da Juventude, que vai contar com a presença do Papa Francisco. Em São Luís, fiéis fizeram uma carreata em apoio ao encontro, que vai acontecer no próximo mês, no Rio de Janeiro. Cerca de 40 veículos participaram na manhã deste domingo da Carreata da Juventude, realizada por fiéis da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro do Coatraque. Os fiéis saíram acompanhados de uma banda no trio elétrico e percorreram 12 quilômetros até a Praça dos Pescadores, na Avenida Litorânea. A carreata foi realizada pela coordenação do setor da juventude da Arquidiocese de São Luís. O objetivo é dar apoio à Jornada Mundial da Juventude, que vai ser realizada no próximo mês, na cidade do Rio de Janeiro. São mais de 300 jovens que virão dos países da Europa, também do Canadá, dos Estados Unidos, para uma semana de intercâmbio, de missão, de atividades dentro da Arquidiocese. A Semana Missionária começa dia 16, com uma missa celebrada na Catedral Metropolitana, na Igreja da Sé, e termina dia 19 com a grande celebração na Praça Maria Aragão. O jovem católico Lucas Monteiro vai participar da Jornada da Juventude pela terceira vez. E ele está em clima de expectativa porque o evento vai ser realizado neste ano no Brasil e vai contar com a presença do Papa Francisco. Tendo uma jornada aqui no meu país, receber esse povo todo, que eu ia para fora lá para participar lá, receber esse povo todo aqui no meu país, ainda trabalhando por essa jornada, é um sonho que está se realizando, com certeza. Márcio Henrique também vai participar da Jornada Mundial da Juventude pela primeira vez e está confiante com a mensagem que será passada aos participantes. A expectativa é que nós, jovens, que vamos estar lá no Rio de Janeiro, daqui praticamente um mês, possamos estar unidos e num só corpo, uma só alma, ouvir do Santo Padre, o Papa Francisco, uma mensagem de paz, de amor, de otimismo e uma mensagem que possa nos cada vez mais fortalecer a nossa fé e resgatar toda a juventude que precisa. E o Guarani News termina aqui. Você terá outras notícias dos protestos de hoje à tarde em São Luís. No Maranhão Acontece às 7 da noite. Um excelente início de semana para você. E eu te espero amanhã, ao meio-dia. Até lá!